assim comigo. Esses são dias de Elias. Esses são dias de Elias. Declara a palavra de Deus. Dias também de Moisés, teu servo, justiça reinando outra vez. Mesmo vencendo batalhas, angústia, carência e dor, ainda se ouve um som que clama: prepare o caminho do Senhor. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltará. Declare então o ano do Senhor, de Sião virá a salvação. Diz Ezequiel. Esses são dias de Ezequiel, os ossos se levantarão. Dias também de Davi, teu servo, erguendo em adoração. Dias de grandes colheitas, os campos já brancos estão. Somos obreiros desta vinha, pregando a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará. Declare então o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará. Declare então, pois de Sião virá a salvação. Aquele que era, que é, que há de vir. Aquele que era, que é, que há de vir. Aquele que era, que é, que há de vir. Aquele que era, que é, que há de vir. Aquele que era, que é, que há de vir. Aquele que era, que é, que há de vir. Aleluia, Deus. Nós te damos, Pai. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Oh, Pai, feche teus olhos. Mesmo que eu ande em meio a fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou de esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo. Eu sei que posso sempre andar como Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é para mesmo que eu ande
que eu me canse de lutar ou de esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar como Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa manhã é uma manhã de boas notícias para você. Fala amém. Essa manhã é uma manhã onde nós estamos buscando o Espírito Santo. Nós estamos hoje no 5º episódio. E a palavra diz que do nosso interior, se nós crermos, como diz a Escritura, vão fluir rios de água viva. Gente, quem é que já bebeu água na fonte aqui? Quem é que já teve a oportunidade de buscar água na mina ou na cisterna? Quem? Não é gostoso você beber água lá na fonte, na mina? É um negócio bom demais, gente. Eu quero dizer para você, a palavra do Senhor nos diz que tem um manancial dentro de mim, dentro de você. Fala amém. Então nós não podemos deixar que nada entule esse manancial. Tem que jorrar água viva daí. Fala amém. Então eu quero convidar você ainda para fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Com os olhos fechados agora,
eu quero que você pense comigo. Quais foram as pedras que tentaram usar para tapar o poço, a fonte, o manancial de Deus que é você? Eu gostaria que, juntamente comigo agora, pela fé, visualize agora. Nós estamos removendo a pedra do cansaço. Fala amém. Tira a pedra do cansaço, tira. Nós estamos removendo agora a pedra da dúvida. Fala amém. Meu Deus, eu já estou começando a ver. Já estou começando a ver a água lá no fundo desse poço. Água cristalina, linda. Isso. Nós vamos remover agora a pedra do medo. Fala amém em nome de Jesus. Nós vamos remover agora a pedra da revolta. Fala amém em nome de Jesus. Meu Deus, eu já começo a perceber que a água ela vai brotando, sabe? Ela vai jorrando. Daqui a pouco, meu Deus, em nome de Jesus, mais e mais. E agora eu quero convidar você pela fé a remover agora toda e qualquer pedra. Sabe aquelas pedrinhas, aquelas pedras que ficam ali atrapalhando, tirar a água? Eu quero que você agora veja comigo pela fé. De repente chegou mais um irmão para te ajudar a remover aquela pedra grandona, sabe? Então vamos remover todas as pedras que estavam tentando entulhar o poço, o manancial de águas vivas. E eu convido você agora, em nome de Jesus, a glorificar o nome de Jesus. Glorifica, vai. Glorifica, vai. Simplesmente glorifica, diga glória a Deus, diga aleluia. Porque onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Quem é livre nessa manhã aí, glorifique o nome do Senhor. Sou livre, sou livre, sou livre. Porque onde Ele está em liberdade, a pedra foi removida. Eu posso glorificar, eu posso adorar. Cadê aquele grito de glória a Deus, irmão? Libera a adoração para os céus. Agora eu quero convidar você no 3, quando eu falar 3, você vai dar o grito de glória a Deus. Você vai dar o grito de aleluia mais forte que você puder dar, hein? É 1, você é a fonte do Senhor. 2, as pedras foram removidas. 3, você é livre. Diga glória a Deus. Isso, mistura esse glória a Deus com um forte aplauso ao Senhor. Um grito de júbilo. Eu sou livre, eu sou livre. Mais forte, mais forte. Não para não, irmão. Adore esse Deus grandão. Quão grande é o meu Deus. Cantarei Canta. E todos o que? Quão grande é o meu Deus. Ó Pai, Senhor, a igreja é do Senhor. Todo mundo que está aqui é do Senhor. Tudo que temos é do Senhor. Agora, Pai, fala conosco através da Tua palavra de uma maneira poderosa, impactante, singular, como o Senhor sempre faz. Eu quero convidar você para aplaudirmos bem forte a palavra do Senhor, que vai ser ministrada agora com poder e graça e autoridade nos nossos corações, em nome de Jesus. A palavra do Senhor está livre e operante em nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Silvana, deixa Deus te usar, minha irmã. Glória a Jesus. Você está feliz porque está na casa do Pai? Amém. Deus é muito bom. Hoje é o nosso 5º episódio da série Bom Dia, Espírito Santo. Que momentos nós temos passado nos domingos de manhã aprendendo sobre essa pessoa que é muito especial para nossas vidas, né? Graças a Deus pela sua palavra, que tem sido bênção nas nossas vidas. E o tema de hoje é prazer em não pecar contra a sua pessoa. Hoje o tema é muito importante e precisamos... Obrigada, pastor. Refletir e ter cuidado de não nos encontrar pecando contra a pessoa do Espírito Santo.
Nós precisamos entender que cada pessoa da Trindade, ela tem um trabalho distinto a fazer no plano de salvação, no grande plano de redenção. Cada um deles tem sua forma diferente de agir, a sua forma de se manifestar. E para não pecarmos contra Deus, que deu o seu Filho, deu a sua graça e o seu poder, precisamos o quê? Conhecer a palavra de Deus. Ela é muito importante, porque a palavra de Deus, ela é instrução, ela é a nossa bússola, ela é a luz para os nossos caminhos. E o crente que não lê a Bíblia, ele não se alimenta espiritualmente. A Bíblia é o alimento para o nosso espírito, né? A oração é alimento para o nosso espírito. Então nós precisamos ler a palavra, nós precisamos orar a palavra, declarar a palavra, para que o nosso espírito se fortaleça e a carne morra. O Espírito Santo tem um trabalho particular. Ele tem uma missão, que é operar nos corações dos homens, fazendo com que eles recebam os benefícios através da salvação, através do que Jesus fez na cruz do Calvário. Está lá em Isaías 53, tudo aquilo ali. Que coisa mais linda. Quando você lê Isaías 53, você vê o que Jesus passou, né? E você fica, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada, porque você me convenceu que eu preciso de salvação, que eu preciso de um Salvador, que eu preciso me reconciliar àquele que me criou, o meu Deus, o meu único Deus. E isso é o Espírito Santo que faz, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, além de habitar nos nossos corações. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Ele está presente em todos os momentos. Muitas das vezes a gente esquece que o Espírito Santo está conosco, mas é uma promessa e ele cumpre. Ele diz: estarei convosco todos os dias. É uma promessa e o Senhor cumpre. Então o Espírito de Deus está conosco todos os dias. Ele faz o que quando Ele está conosco? Ele nos dá vida, Ele nos dá consolo, Ele nos dá conselho, Ele nos dá discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Ele nos renova, Ele nos protege. Isso são benefícios que o Espírito Santo traz através do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos concede os dons do Espírito para que nós possamos exercer para a glória de Deus. O Espírito Santo, ele também condena, ele também chama atenção, ele também puxa a orelha. E é ele que naquele grande dia vai condenar os homens que não aceitaram Jesus, que não quiseram compromisso com Deus. Infelizmente, ao final, que é o inferno, que não foi preparado para os homens, mas é uma escolha. A Bíblia menciona certos pecados que são cometidos contra o Espírito Santo, enquanto ele trabalha de forma especial para nos favorecer. Por isso, hoje, esse estudo é muito importante para fazer com que cada um de nós nos sejamos mais sensíveis à obra do Espírito Santo, ao perigo também de desagradar o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo é uma pessoa com sentimentos, com pensamentos, com desejos. Ele vive dentro de nós e tem uma obra de aperfeiçoamento e santificação para nossas vidas. E quem não quer ficar mais parecido com Jesus? Quem não quer ser mais abençoado? Quem não quer ser mais usado, ousado? Quem não quer mais conhecer a Bíblia? Colocar em prática aquilo que a Bíblia diz. Eu quero, mas para isso eu preciso aprender a respeitar, a me educar biblicamente, para que eu não venha pecar contra o Espírito Santo.
Porque qualquer pecado, ele implica condições para as nossas vidas. Então, vamos na palavra do Senhor, lá em Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 29 e o 30. Amém? Diz assim: disse Jesus: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Esse texto se encontra em Marcos 3, quando Jesus faz um milagre e os escribas, eles escondendo aquele momento, e dizem que Jesus estava fazendo aquilo com poder de Beelzebul. Ele não está fazendo isso em nome de Deus, não. Ele está fazendo isso pelos demônios. E Jesus repreende eles. Eu estou dizendo para vocês que não é dessa forma que vocês estão dizendo. E aí Jesus repreende esses homens. Então, quem quiser depois ler em casa para entender o que aconteceu, por que Jesus falou isso, Marcos 3. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de nessa manhã nós estarmos aqui para juntos aprender do Senhor. Espírito Santo, ministra no nosso coração, na nossa mente, entendimento, que caia por terra toda barreira e todo empecilho. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos possam estar atentos à tua palavra. Em nome de Jesus, que nós possamos ser libertos, compreendendo qual é o nosso lugar, qual é o nosso dever, para te amar mais e mais, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas e Satanás seja envergonhado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia fala de vários pecados, mas nós hoje vamos falar de 5 pecados que podemos cometer contra a pessoa do Espírito Santo. O primeiro pecado que podemos cometer contra o Espírito Santo é o pecado da mentira. E está escrito lá em Provérbios 6:16. Amém? Vamos lá ler? Provérbios 16. Provérbios 6. São vários versículos, vários textos maravilhosos que falam sobre o pecado da mentira. Mas esse aqui de Provérbios 6:16 completa. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Está aí. O que semeia contenda, mentiras contra os irmãos. Mentir contra o Espírito Santo, falar mentiras. Colossenses 3:9 diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas normais. Ou seja, hoje nós somos novas criaturas. A nossa boca e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A nossa boca é para ser usado para declarar palavras que abençoam. Amém? Às vezes é prática comum contarmos uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, mas na grande maioria das vezes só precisamos contar uma mentira
e aí falhamos no nosso comportamento. Muda totalmente quando você conta uma mentira. Não podemos considerar a mentira como algo comum quando a mentira é utilizada como estratégia para fazer qualquer coisa que possa gerar algo contra a palavra de Deus. Quem lê a palavra de Deus, quem conhece a palavra do Senhor, sabe que não existe mentira, nem mentirinha. Diante de Deus é mentira. E não há diferença entre uma mentira e um assassinato. Se você for estudar a palavra de Deus, não tem grau. Porque se é pecado, é pecado. Devemos sempre nos lembrar claramente de quem é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira, e está lá em João 8,44. E se ele é o pai da mentira, por que eu tenho um pai que é verdadeiro e usa da verdade para me libertar, para me salvar, para me conduzir nos seus caminhos? Por que eu vou cair na falta de atenção? Que isso acontece de deixar a mentira sair da minha boca. Esse estudo nessa manhã é para que a gente possa entender que as coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Deus conhece o nosso coração, sonda o nosso coração, o nosso entendimento. Ele sabe, antes de sair qualquer palavra da sua boca, Deus já sabe. Diante de Deus, ninguém pode se esconder. Não tem para onde fugir dos olhos de Deus. Salmo 139 declara isso. Então, se Deus me conhece e sabe quem eu sou, eu não posso deixar Satanás usar de estratégia para me fazer pecar contra o meu Deus. Amém? Provérbios 26, 18, 19 diz: como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só de brincadeira. Está escrito na palavra. Estava só de brincadeira. O cuidado nas palavras é importante. Fala Efésios 4, 25. Fala da nossa convivência e que precisamos aprender a diferenciar quando uma brincadeira pode ferir alguém e, na dúvida de fazer, nós precisamos lembrar de Lucas 6:31, que diz: não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Está na Bíblia. Quem quiser anotar aí, quem quiser depois o estudo para poder ter os versículos, para poder ler. Não, quero saber se realmente está escrito. Está escrito. Não é minha palavra, é a palavra do Senhor que diz. Que nós precisamos lembrar. Não quero que aconteça comigo. Então, se eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Aleluia. A Bíblia nos dá todo o entendimento que precisamos para usar a nossa boca para a glória de Deus em toda e qualquer situação. Aí, tem muitos, né? Eu pensaria também assim: mas eu sou tão bom-humorado, eu tenho tanto bom humor, eu gosto de brincar, eu gosto de contar piada, eu gosto de falar coisas engraçadas, né? Eu gosto de fazer as pessoas rirem. Qual problema tem isso, né? Não sei. Eu não sei qual problema tem. E você é que tem que saber, nós é que temos que saber quais os nossos limites com quem nós estamos convivendo. Às vezes, eu posso rir de uma brincadeira, mas lá no fundo, aquilo ali mexeu com algo e pode magoar, pode entristecer. Eu posso até não falar para você, né? Você conhece alguém assim que é tão brincalhão, que gosta tanto de brincar, que nas brincadeiras ele joga
o anzol? Tem. Então nós precisamos vigiar com as nossas palavras, com os nossos momentos de bom humor. Não é que a gente tem que ser durão, careta, né? Não. Mas nós precisamos vigiar, porque o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, aquele que quer nos tragar, aquele que quer nos roubar da presença do Senhor, ele vai usar, e muitas das vezes a gente não está vigiando, e a gente cai em tentação, e depois a gente lembra, não podia ter falado isso, poxa, eu sei que eu brinquei, mas não foi a coisa certa que eu tinha que ter feito. Aleluia. Temos uma história na Bíblia que se encontra lá em Atos 5. É uma história muito conhecida sobre a mentira. E no versículo 3 está escrito assim: então perguntou Pedro: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Essa história, que está lá em Atos 5, fala de um casal que vendeu os seus bens e foi apresentar à igreja, né, a sua parte, que era o combinado, mas antes deles saírem de casa, eles combinaram algo. Chegando diante de Pedro, ele pergunta: por que você mente? Por que você mentiu? Você não está mentindo para mim, você não está contando mentira para mim, porque mas você mente ao Espírito Santo. Não faça isso. E aí o que aconteceu? Puf, morreu. E aí depois entra a esposa. E aí a mesma coisa. O que aconteceu? Morreu. Por quê? Porque a mentira, ela é contra o Espírito Santo. E quando nós pecamos contra o Espírito Santo, nós temos resultados que não vão ser satisfatórios para nossas vidas. Tudo que eu planto, eu vou colher. É bíblico. Então eu preciso plantar coisas que vão edificar a minha vida, que vão me fazer andar para frente, que vão me fazer ser luz, que vão me fazer ser bênção na vida do meu irmão. Talvez você não seja essa pessoa, mas talvez você conheça alguém assim. Então vamos começar a orar para essa pessoa, para que o espírito da mentira caia por terra em nome de Jesus, porque você sabe que aquela pessoa é uma bênção, não é verdade? E isso serve para mim, serve para quem é mais velho, para quem é mais novo. Precisamos aprender a ser verdadeiros, porque Jesus é a verdade. E se nós somos servos do Deus verdadeiro, em nós não pode ter isso de mentira, nem que seja para usar de brincadeira. Precisamos ser vigilantes. Fala que isso não é para a gente pensar, para a gente, poxa, é verdade. Às vezes para dar uma satisfação, para dar sabe, não estou afim, eu não estou aqui. Fala que eu não estou aqui. Isso não agrada a Deus. Isso já aconteceu comigo. Ai, diz que eu não estou aqui. Fala que ninguém nunca fez isso. Eu vou levantar minha mão, porque já aconteceu comigo. Nós precisamos vigiar, porque não tem graça. Bom, os homens se esquecem de que mexer com as coisas de Deus, mexer com a casa de Deus ou com os filhos de Deus é o mesmo que mexer com o próprio Deus. A Bíblia diz que nós somos meninos dos seus olhos. E nós somos amados do Pai. E se alguém usa de mentira para conosco, ele está mexendo com o nosso Pai. E vai prestar contas a Deus.
O destino desse casal foi a morte. E é uma advertência para que aqueles que seguem esses passos e andam de acordo com isso, vão ter esse final também. Então nós precisamos vigiar e nós precisamos também abrir os olhos daqueles que estão perto de nós. Não faz isso. Isso é mentira, isso é pecado. Está na Bíblia, eu vou te mostrar. Vou ler para você. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Segundo pecado, é o pecado de entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. Quem quiser acompanhar a leitura. Porque sempre quando eu estou aqui em cima, aquele negócio ali fica contra mim. Não funciona. Efésios 4:30 diz: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Forte, né? O fato de que o Espírito Santo pode ser entristecido implica em ele amar você. O Espírito Santo te ama tanto que ele pode ser entristecido. Através desse amor, nós somos favorecidos. E entristecer o Espírito Santo, cujo aquele amor e deu generosidade a cada um de nós, e nós podemos desprezar isso, é pecado. Quem é mãe aqui sabe, quando você trata e dá toda a atenção e faz isso para poder dar ao filho aquilo que ele deseja, e quando você vê o filho desprezando aquilo que você fez isso para dar, você pede misericórdia, Jesus, ajuda, né? Quem é mãe aqui sabe. Então imagina o Espírito Santo que nos ama, que está aqui conosco, nos fazendo entender que nós precisamos todos os dias mais e mais de Jesus, que nós precisamos nos andar em santidade, e abrir o nosso coração e praticar mais a palavra. E quando nós vou orar não, estou com preguiça, vou ler a Bíblia não, vou para a igreja não, isso são coisas que, poxa vida, entristece o Espírito Santo. Aleluia. O fato dele nos revelar e nos selar com o seu amor faz com que ele habite em nós, ajudando-nos e nos abençoando. O fato dele nos selar até o dia da redenção revela que ele nunca nos abandonará. O Espírito Santo está conosco, selou conosco, assim, juntinho, carne e unha, não vai nos deixar. O Espírito Santo é entristecido através do pecado cometido quando o homem quer voltar ao velho homem. No mesmo capítulo, Efésios 4:22 diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompem segundo as concupiscências do engano. Diz que o homem quer voltar atrás. 2 Pedro 2:20 diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornando-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que
após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como eles, aconteceu o que diz o certo advérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Entristece o Espírito Santo quando o homem vem, aceita Jesus e tem aquele momento e está ali, mas por algum momento da sua caminhada, Satanás roubou, entrou no seu coração e bagunçou tudo. Ele quer voltar para o mundão. E isso entristece o Espírito Santo. E aqui em Atos, em 2 Pedro, fala sobre isso. Aqueles que voltam, antes não tivesse conhecido. Porque vai se tornar pesado no futuro. Segundo, quer dar lugar à ira e, consequentemente, ao diabo. No mesmo capítulo de Efésios 4 fala isso. Não deis lugar ao diabo, não deis lugar à ira. Terceiro, quer falar palavras torpes. Efésios 4 também fala sobre as palavras torpes. E aí, como eu aprendi, eu vou compartilhar. O que são palavras torpes? Não são somente palavrões. São palavras que saem da nossa boca no sentido de ofender, denegrir, diminuir qualquer pessoa. Qualquer tipo de palavra que ofenda, que diminua, que faça a pessoa se sentir ofendida, menosprezada, entristece o Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa boca tem que sair águas limpas. É uma fonte para fluir águas limpas. Então a nossa boca, ela precisa ser usada com entendimento. A nossa língua, diz a palavra do Senhor, que ela tem poder para destruir, colocar fogo numa floresta. Olha aí o perigo. Por isso que nós precisamos vigiar no que a gente fala, para nós não entristecermos o Espírito Santo, para nós vigiarmos e para nós aprendermos a como agir quando nós estivermos passando por certas situações. E quando nós vimos os nossos irmãos fazendo dessa forma, usa a palavra. Porque aquele que vê o seu irmão pecar e não faz nada, vai ser cobrado. Eu não quero nem saber. Ele vai dar conta a Deus sozinho. Não. Se você conhece a palavra, sabe que está errado e não faz nada, você também está errado. Você também está pecando. Está escrito na palavra. O conhecimento que nós temos da palavra de Deus não é para guardar para a gente. É para nós ensinarmos, é para nós andarmos nessa palavra, vivermos de acordo com essa palavra, para nós sermos exemplo, para quando nós podemos falar, a gente ter base para falar. Não é? Último, quando o homem quer negligenciar com relação ao chamado de Deus, Lucas 9:62 e Romanos 12:11. Vamos ler Romanos 12? Romanos 12:11. Diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aqui o apóstolo recomenda para nós não negligenciarmos ao chamado de Deus para nossas vidas. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus chamou você para fazer? Se você sabe qual é o seu chamado,
você tem o Espírito Santo na sua vida, você é cheio do dom, você tem os dons, você é uma pessoa talentosa. Use isso para a glória de Deus. Não negligencie o chamado de Deus para a sua vida. Seja a boca de Deus, seja usado e ousado, para que vidas alcancem essa oportunidade que eu e você também alcançamos. Então, algo que entristece o Espírito Santo é negligenciar o chamado que Deus tem para a nossa vida. Nós negamos fazer, porque muitas das vezes a gente tem vergonha. Eu sou muito vergonhoso, eu gostaria tanto, mas a vergonha me segura. Eu queria tanto, eu queria ser tão igual a você. Mas você pode ser, porque você tem o Espírito Santo. Você foi selado com Jesus, você tem o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. Então você pode, porque a palavra do Senhor diz que você pode todas as coisas em Cristo. Ele é que nos ensina, nos instrui, nos ajuda a fazer todas essas coisas. Tira o Espírito Santo de nós, o que resta? Tira o Espírito Santo de você, o que vai restar de você? O que sobra? Nada, não é verdade? O Espírito Santo é o núcleo, é a célula, é o coração, é o importante, é o principal. Tirar o Espírito Santo de nós, não tem nós, ou nós. Amém? Terceiro pecado, o pecado de extinguir o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, 19. Diz assim: não apagues o Espírito Santo. Não apagues o Espírito Santo. Um versículo tão pequenininho, de poucas palavras, nos adverte que nós não podemos extinguir o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo. E como é que se comete o pecado de extinguir o Espírito Santo? Primeiro, endurecendo o coração contra a liderança do Espírito Santo. Quando eu percebo que isso está acontecendo, quando eu não estou com a minha vida cristã condizente com o que diz a palavra de Deus. Quando a minha vida cristã, minha vida que precisa ser reflexo, precisa ser luz, não está de acordo com o que a palavra do Senhor diz, eu estou extinguindo o Espírito Santo, eu estou apagando o Espírito Santo, eu estou desprezando o Espírito Santo. Quando vejo que a minha vida em relação pessoal com Deus está negando fases. Quais fases? Quando eu não me alegro com meus irmãos. Quando eu não oro. Quando eu não dou graças e nem ações de graças. Quando eu rejeito a palavra profética. Não, isso não foi para mim não. Quando eu nego a palavra da fé. E quando eu rejeito os dons do Espírito Santo. Isso é negligenciar, é extinguir o Espírito Santo. E tudo isso está em 1 Tessalonicenses 5. Olha como é importante nós aprendermos com a palavra de Deus. Olha como é importante nós lermos a palavra de Deus. Num pequeno versículo, ele quer te dizer tantas coisas. Não faça isso. Não despreze aquilo que você tem de mais valor, mais precioso na sua vida, o Espírito Santo. A Bíblia nos dá exemplos de homens que parecem também ter extinguido o Espírito Santo. Este pecado seguramente traz castigos e nos deixa suscetíveis a cometermos muitos enganos, se nós
não tivermos intimidade com o Espírito Santo, se nós não lermos a palavra, se nós não estivermos orando, se nós não buscarmos a verdade, se o que está sendo falado aqui, irmão, esquece que sou eu. Esquece que sou eu. Esquece quem está aqui, porque o homem que está aqui é falho, não é verdade? O homem é falho. Perfeito só tem um. Nós estamos caminhando para sermos como Ele. Então esquece o homem que está aqui. Ouve essa palavra, ouve a palavra que vem do trono de Deus. Ouça a palavra da fé. Essa palavra é a verdade. E se quando sobem aqui, fala alguma coisa que não te agrada ou que não sabe? Vem na Bíblia. Não, eu vou pesquisar sobre isso. Entendi. De Deus. Mas não negligencie. Não negue a palavra profética. Quando Deus usar, porque Deus usa alguém para dizer, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos falar mais com Deus, vamos aproveitar as oportunidades, Jesus está voltando. Para onde você vai, o que você está querendo não vai. Então precisamos ter essa sensibilidade. Não que a gente tem que deixar de fazer as coisas aqui, mas nós temos que lembrar que aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é onde? É o céu. Onde Jesus foi preparar lugar e Ele vai voltar para nos buscar. E muitas das vezes nós esquecemos e nós damos conta que aqui, eu nasci aqui, eu estou aqui, vou morrer aqui. Não. Deus nos criou com um propósito. Início, meio e fim. E o nosso fim é glorioso para aquele que quer. Aleluia. O adversário trabalha arduamente para enfraquecer nossa sensibilidade à voz do Espírito. E isso não acontece só com o adulto. Acontece com os adolescentes, com jovens, com homens e mulheres maduros. O papel do Espírito Santo é essencial em todas as épocas e áreas da nossa vida. Para ser uma boa mãe, para ser um bom pai, um bom profissional, um bom servidor, um amigo, um esposo, precisamos do Espírito Santo para estar servindo ao nosso próximo. É através do Espírito Santo. Rebelar-se contra a palavra de Deus, ignorar as repreensões do Espírito Santo e resistir à liderança interna do Espírito Santo em nossas vidas é pecado. Está em 1 Tessalonicenses, Efésios 4, está lá, tudo explicadinho. Isso é deixar de ser guiado pelo Espírito. Ele deixa de ter o controle na nossa vida e nós assumimos a direção. Nós gerenciamos todas as situações por nossa própria conta, ignorando e resistindo completamente à direção do Espírito Santo em nossa vida. E aí o que acontece? É por nossa conta e risco. Você não quer ajuda minha, então não está escrito isso na Bíblia. Ai, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai. Não deixe que a gente venha achar que nós não precisamos do Senhor. Ajuda-nos a orar pelos nossos irmãos. Ajuda-nos a ter compromisso contigo, com a tua palavra, com a promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Nos ajuda a ser homens e mulheres ousados e usados pelo Senhor. Ajuda-nos a abrir a nossa boca para profetizar, para orar, para declarar a palavra. A termos um coração mais agradecido, mais contrito, mais sensíveis à voz do Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus.
para que isso não aconteça conosco, comigo. Aleluia. Para que a minha família veja em mim Jesus, o reflexo de Jesus em mim. Para que eu inspire outras pessoas, Senhor, a amar a Ti, a desejar o Senhor em primeiro lugar, a dizer: meu Deus, eu quero esse Jesus, esse Deus que você serve não é igual àquele que eu estou servindo lá. Você é bem diferente. Que nós possamos inspirar outras pessoas a Jesus. Quarto, o pecado de resistir ao Espírito Santo. Atos 7. Já estamos terminando, viu, amados? Atos 7:51 diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Estevão falou isso. O apóstolo Estevão falou isso. E lá, em Hebreus 3, o apóstolo Paulo relembra os pecados cometidos pelo povo de Israel no Egito. Eles estavam vendo os milagres, as maravilhas, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o livramento de Deus, a salvação de Deus. Eles viam a promessa de Deus sendo cumprida na vida deles. Eles estavam rejeitando, resistindo a tudo aquilo. E Deus muito bonzinho, e Deus sendo bom, e Deus sendo bom, e Deus tendo misericórdia. E aí o apóstolo Paulo e Estevão estão dizendo assim: vocês estão iguaizinhos ao povo. Os seus pais lá atrás, eles eram assim, duros, coração endurecido. Meu Deus, já pensou se Jesus põe uma barreira de fogo aqui na nossa frente? Já pensou se entra aqui um cego e de repente, pelo poder da oração, ele passa a enxergar? Alguém paralítico, um morto ressuscitar. Que nós não venhamos a ser esse homem de coração endurecido, resistindo ao Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo, dê glória ao Espírito Santo, honre ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo é abandonar a possibilidade de arrepender. É estar relaxado com as situações, é estar convencido que é isso mesmo. Não, é isso mesmo que tem que acontecer, é desse jeito mesmo. É estar insensíveis ao Espírito Santo e sensível ao pecado, resistente à santificação pessoal. Olha aí. E aí Paulo relembra e diz: não sejam assim, não faz isso não. Quinto, pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus 12. Mateus 12:30. Diz assim, 30: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho de Deus, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Está aí, chamando a nossa atenção. E o que é blasfêmia? Blasfêmia é rejeitar tudo de mais precioso que Jesus tem para a nossa vida. É blasfêmia. Podemos nos arrepender dos nossos pecados, podemos receber perdão e fazer um novo começo. Com a blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente. Este pecado, chamado de pecado imperdoável, é cometido por pessoas descrentes que não conhecem a palavra, que negam as verdades de Deus.
Os inimigos de Jesus, quando o expulsaram, o acusando de expulsar demônios pelo poder de Satanás, apesar dele ter dito que era pelo poder do Espírito de Deus, cometeram esse pecado. Está lá no texto que nós lemos no início. Então Jesus disse: se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Precisamos vigiar, para que nós não venhamos blasfemar contra o Espírito Santo, rejeitar a obra de Jesus, rejeitar aquilo que Jesus está dizendo.